Oi, gente! A gente está aqui para mais um episódio do CNA Moji Pod. Eu sou a Rafa Eu sou a Mari, gente, tudo bem? Beleza. e está mais aqui para um podcast para falar de dicas e apresentar um convidado maravilhoso que topou participar com a gente, que é O João Bucô? o João Tudo bom? Bucô. E aí, João? Bem-vindo! Claro, claro, Bem-vindo. claro. Tudo bem? Obrigado Bem-vindo! pelo convite. Yay! João, você foi aluno CNA. Conta pra gente. Fui aluno, sim, comecei no CNA, acredito que foi lá por 2003, 2004, e Uhum. fiquei aí até, acredito, pelo ano 2006. Fui aluno, acho que uns 2 anos e meio de inglês, e fiz 1 ano e meio de espanhol também. Ah, Ó, legal! Fico muito Sim, feliz com essa sim, informação. sim. sabia, gostei de saber, gostei de saber. E, João, a sua história começou no CNA. Você tinha quantos anos quando você começou a estudar com a gente? Então, para falar a verdade, eu não era daquela pessoa que queria estudar inglês. Eu tive a Certo. oportunidade, até cheguei a fazer aula de inglês particular quando eu tinha meus 13, mas o professor ele tocava violão, aí eu comecei a trocar aula de inglês por violão. E aí deixei o inglês de Acontece lado, muito. não era uma pessoa que não estava interessado muito, né? Mas quando entrei na faculdade, eu estava com o quê? 18 para 19 anos ali, aí foi quando eu falei, putz, eu preciso, tô para trás, Sim. né? Eu não falo quase nada de inglês e preciso me dedicar um pouquinho mais. E aí foi quando eu procurei o CNA, e aí a princípio eu comecei a fazer aula de inglês, e minha primeira professora era a professora Márcia, tinha a Márcia coordenadora e tinha a professora Márcia, né? Gente, ele E lembra dos nomes, tá? Ele lembra dos nomes. lembro, não, foi um período muito legal aí. A professora Márcia era uma professora bem strict, né? Mais rígida, assim, e eu lembro que ela era muito gente boa. Então ela viu que eu queria aprender e mesmo com todas as dificuldades, ela começou a me ajudar. E aí tive muitos professores maravilhosos aí, a Bárbara, a Eliana, e aí professores de espanhol, que foi a Líria Peredo, tinha a Gabi, muita gente bacana aí que conheci, e me ajudaram muito. Que Sim. Excelentes bacana. profissionais, né, que nós tivemos. E, João, Sim, você começou então por conta da faculdade mesmo, que você percebeu que para sua área você ia precisar do inglês. Foi isso mesmo? sim, sim. Na época eu estava fazendo publicidade e propaganda e eu tinha desejo de, enfim, fazer um intercâmbio ou algo do tipo, e eu não falava praticamente nada de inglês. Então, aquele bem básico, né, que a gente acaba aprendendo na escola. Uhum. E, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de aprender uma nova língua. Não, não é uma coisa assim, escutei, já começa a sair naturalmente, pronunciar a entonação, o ritmo, linkar as palavras. Então, essas coisas eu não fazia a mínima ideia, né? Então, quando eu me juntei ao CNA, tinha sempre eu não lembro, o workshop que tinha, mas no final do dia eu sempre ia, estava atendendo, e você vai aprendendo, né? Uma coisa ali, aqui. E como a gente estava conversando, na época tinha várias atividades que tinha aí no CNA e eu participava de todas elas. Tinha o American Camp, tinha o Muestra, como era? Muestra lo que sabes, CNA Unplugged. Então, eram atividades que a gente fazia, né? Fora das aulas de inglês e espanhol. E, enfim, e aí eu fui me envolvendo mais um pouquinho com a língua. E acabei indo, né, escolhendo indo para o estado, vim para os Estados Unidos fazer um intercâmbio pela primeira vez aqui, acho que quando eu tinha uns 22 anos. Já estava uns 3 anos fazendo aula de inglês. Que legal. Que tudo. Gente, eu tô muito animada com o João contando como que era essa época, né? Sim. Todas nós fomos alunas CNA, Sim, porém, sim, né? Então, ver você falando disso, nossa, a gente consegue fechar o olho e sim. imaginar com a descrição. Ai, que tudo. Mas, Bi, pode falar, perdão. Não, Não, imagina.
Pode continuar, Rafa. Acho que você ia perguntar sobre essa questão do intercâmbio dele, que ele comentou com a gente, né? Que eu acho que muitos alunos que nós temos têm esse desejo ardente de viajar, de conhecer lugares, né? E queria que você compartilhasse um pouquinho mais dessa sua experiência, de como foi o seu intercâmbio, para onde você foi, se você sentiu que você estava preparado, que você estava conseguindo entender as pessoas lá ou não. Verdade, Mari. Ele foi E- pós 3 anos, né, de CNA, então vamos ver Então. aí quais foram as Ah, dificuldades. legal. Então, eu estava contando para vocês, né, que a primeira vez, um dos eventos que tinha aí no Senial era American Camp, né? E aí o American Camp, você ia lá num sítio em São Roque, e eu fui a primeira vez, a gente passava o final de semana lá falando inglês, fazendo atividades, e aí a dona do sítio acabou me contratando para trabalhar como monitor lá. E aí eu comecei a ir vários finais de semana, e nesses finais de semana encontrava, às vezes a gente tinha outros camps de outras escolas também, e das pessoas que eu trabalhei, ela falou assim, por que você não vai trabalhar na Disney? Eu falei, não, meu inglês ainda tá muito ruim, né? Ela, não, vai na entrevista, faz. E era um programa que você precisava estar na universidade de 4 anos, aí você fazia a entrevista com os recrutadores da Disney, enfim, se eles gostassem de você, você ia trabalhar lá por 2 meses, durante as férias universitárias. Eu falei, você quer saber? Eu vou, né? E eu fui na entrevista, passei, e aí final de 2006 a 2007, eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez trabalhar aqui num parque da Disney, e fiquei 2 meses. E aí começou a minha história, né? Eu fui, aí voltei, terminei a faculdade, que faltavam 6 meses para terminar, e aí eu apliquei para um outro programa que você passava 6 meses aqui, e você trabalhava 5 dias da semana na Disney, e um dia da semana a gente ia para uma universidade aqui fazer um curso de chama Hospitality Management. Uhum. E aí vim para cá de novo pela segunda vez. Isso foi em 2007. E aí foi aqui que eu conheci minha esposa. A gente está junto faz 17 anos. Que E lindo. ela também veio num programa trabalhar aqui. Enfim, voltei para o Brasil. E aí eu estava trabalhando muito com essa parte de línguas, né? Na verdade, eu trabalhava numa agência que fazia intercâmbios. Então, eu vendia pacotes de intercâmbio e ela também fazia recrutamento para trabalhar na Disney. Eu fiquei alguns meses lá trabalhando e surgiu a oportunidade de ir de novo para a Disney. E aí eu e minha esposa, a gente aplicou, era uma... Na época, acho que tinham 10 vagas para fazer esse job aqui na Disney e os dois conseguiram passar, né? E aí a gente veio de novo e a gente ficou um ano aqui. E aí eu trabalhei no setor de guest relations e também fui VIP tour guide da Disney. E, enfim, essa foi a história aqui com a Disney. Então, assim, eu vi a primeira vez eu não estava preparado, você perguntou. Assim, muita coisa assim, durante o treinamento, eu falo, meu Deus, o que eles falaram, né? E, mas, assim, o problema da primeira vez que eu vim aqui eram mais de 1.000 brasileiros. Então, brasileiro, quando está no exterior, acaba se juntando com brasileiro. É E aí, verdade. assim, eu falava inglês no trabalho, mas depois de um tempo, passam a ser muitas coisas repetidas, então você já está acostumado com aquela situação. Uhum. Uhum. A segunda vez eu falei, não, a segunda vez eu vou lá e vou aprender inglês, eu vou falar perfeitamente, né? Não quero saber de Aí eu, brasileiro. não quero saber disso brasileiro. Aí, enfim, no departamento que eu trabalhava, a maior parte das pessoas falava inglês, obviamente, mas falava espanhol. Então, assim, para o meu espanhol foi maravilhoso. Foi quando eu Sim. aprendi a falar espanhol e, enfim, as aulas de 1 ano e meio de CNA me ajudou bastante. E aí, na terceira vez, foi bem bacana, que a maior parte das pessoas que eu lidava falava, tipo, inglês o tempo todo. Então, foi bem bacana. Nossa, que experiência, né? Eu adoro. Ai, que vida perfeita. Tudo. E aí ele conheceu a atual esposa, tá junto há 17 anos, e trabalha na Disney. Eu, assim, eu tô... Mas, antes da gente continuar o papo, eu preciso muito fazer uma pergunta. Tem alguma história, né, Diga. engraçada que você lembra? Algum caos de você trabalhando na Disney? Alguma curiosidade? Eu quero tudo. Spill the Sim. tea.
Bom, enfim, deixa eu tentar lembrar, não sei aqui de cabeça, aqui ao vivo eu não sei, mas enfim, você tem muitas situações que você passa, principalmente assim, quando você está numa sala de aula, no CNA, né, Uhum. no meu caso, por exemplo, eu ia para São Paulo todo dia, voltava da faculdade, aí tinha que fazer trabalho em faculdade, você está 5:30 da tarde, cansado já, final do dia, e aí você não vê como aquela situação pode te ajudar no futuro, né? Então, o professor está fazendo, sei lá, a gente está fazendo uma atividade, você fala, ai, coisa chata, ou, né? Você não sabe como aquilo pode ser aplicado na realidade. E aí, o que é legal quando você está trabalhando lá, você fala, nossa, é verdade, eu aprendi isso. Quando você mora no exterior, você passa. Então, por exemplo, na escola de inglês a gente aprende várias coisas, obviamente, mas não dá para cobrir todas as situações de quem vive fora. Então, assim, e uma vez quando eu mudei para cá em 2017 de novo, né? Eu vim fazer enfim, a gente conversa depois, mas eu estava no dentista, fui ao dentista fazer a limpeza do dente. E estava lá o dentista, ajudante dele, e aí ele perguntou assim para mim, How often do you floss? Né? Que Uhum. é quando que eu passo o fio dental, né? E eu falei assim, I don't know, what is this? E aí, na cabeça dele, achou que eu estava fazendo uma piada, né? Tipo, o que que é floss, entendeu? Ah, Eu nem faço floss. E, e ele ria, e a ajudante dele ria, e eu lá na cadeira, assim, né? Eu falei, não, I'm sorry, I don't know what floss means, né? Eu não sei qual o significado do floss. E aí ele percebeu que eu realmente não sabia o que significava floss. Eu nunca tinha me dado conta que o fio hum. dental se chamava floss, né? Quando eu comprava, eu via lá, eu pegava, não olhava, isso aqui é um floss. Então, assim, são situações que você passa e que você, enfim, você aprende, ri, enfim, é legal pra caramba. Ai, bacana. E, João, Sim. aí a gente já sabe, o público de casa não sabe, mas nós sabemos que você é piloto de avião. Chiquérrimo, né, gente? É óbvio Sim. que ia trazer pouca coisa aqui. Você é piloto de avião. Como que você começou nessa carreira e como o inglês te auxiliou nessa jornada aí? Sim, claro. Então aí, bom, enfim, aí lá essa história de vir para Disney, voltar, foi entre 2006 e 2010. E aí, em 2010, eu acabei trabalhando na minha área, né? Enfim, tive uma empresa, eu, meus irmãos, dois amigos meus, a gente fez uma empresa e estava trabalhando lá, fiquei com eles por 7 anos. E, enfim, comecei a fazer um MBA, e aí no MBA as pessoas, eu tinha 29 anos na época, o pessoal era mais velho que eu, estava na casa de 50, 60, e aí eu vi que muitas pessoas, assim, enfim, não eram realizadas com aquilo que faziam. E aí eu falei assim, putz, eu sempre quis ser piloto, né? E sempre falei, mas isso aí fica para outra vida, tal. E aí eu falei assim, meu, mas por que não para essa, né? Sim. E aí, enfim, enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu comecei a fazer as aulas de aviação aí no Campo de Marte, em São Paulo. E em 2006, 2017, eu falei para minha esposa, putz, acho que a melhor alternativa é se a gente for para os Estados Unidos, tem mais oportunidades. E a gente acabou indo para o Oregon, e que eu fiz todo o treinamento lá, né? Dei continuidade ao treinamento e virei instrutor de voo. E assim, sem o inglês seria impossível fazer essa mudança, porque todas as provas são provas orais. Você tem a prova, né? O written test, mas sempre quando você vai adquirir uma carteira, por exemplo, você passa por uma prova oral. Então, por exemplo, para virar instrutor de voo, são 8 horas de prova oral, o cara perguntando de tudo. Então, são nessas horas que você fala, ainda bem que eu fiz aquele investimento lá atrás de estudar inglês, estudar outra língua. Então, assim, o inglês, ele é muito importante, não só na vida profissional, e muito mais, você acaba tendo amigos do mundo inteiro. Sem a língua existe essa barreira, né? E você fica limitado a falar só uma língua e sua amizade fica limitada à geografia, do país que você nasceu. Então,
trabalhando tanto na Disney como na aviação, me deu a oportunidade de ter amigos do mundo inteiro que vieram aqui para os Estados Unidos. Todo lugar que eu, minha esposa, a gente vai viajar, foi por conta de falar uma outra língua. Então a gente foi em casamento em Japão, de amizades que fizemos aqui, China, Tailândia, a gente viaja o mundo inteiro e sempre tem alguém por conta da língua, né? E o espanhol também, né? Que principalmente aonde eu moro aqui, você precisa falar espanhol, senão você está perdido, né? Ah, tem bastante imigrante ou é muito perto do México, algo assim? Eu moro na Flórida, né? Eu estou morando aqui. Agora, a gente morou no Oregon 4 anos e agora eu moro aqui em Orlando já faz uns 3 anos. Eu falar Então, muito, aqui, já ouvi falar é, mesmo. então, Falar. aqui eu falo mais espanhol do que inglês. Olha aí, viu, Mari? Já sei para onde eu vou. Ai, João, vou virar sua vizinha aí, João. Ah, é isso aí. E aí, enfim, a gente veio para cá, fui instrutor de voo, ensinava os meus alunos chineses, né? Por 2 anos ensinei meus alunos chineses a voar e eles, enfim, iam para a China e trabalhava na aviação comercial. E aí depois virei piloto comercial aqui nos Estados Unidos, enfim, já faz uns 3 anos aqui voando comercialmente também. Nossa, que demais. Que demais. Nossa, Rafa, não sei como você tá, mas eu tô assim, ó. eu Que, também tô. né? Eu escutaria ele por horas, assim, Eu também. tudo. Que E, tudo. João, mais uma pergunta. Na verdade, eu tenho outras perguntas, mas eu vou ter que. Diga. Por quê? Clara. Por quê? Como é que eu pergunto isso? Por que de piloto de voo comercial, quando a gente vai pousar, não dá para entender nada? Fala pra mim, o que acontece? É o fone? Bom, são duas coisas. Às vezes é o fone que não está funcionando direito, né? E o piloto, quando vai falar, não sabe o que vai falar também, né? Às vezes ele fica. Ele está pensando o que ele vai falar. Porque cada lugar que ele vai, o tempo é diferente, a temperatura é diferente. Você acabou de pousar em outros 2 lugares, para onde eu estou indo mesmo? Não, estou brincando. Mas, mas sempre quando ele está falando, ele fica. Deve estar pensando no que vai falar, né? Ah, tá, entendeu. Eu normalmente eu tenho minha colinha assim que eu dou uma olhada, o que eu vou falar mesmo? Ah, pronto. Tudo bem. Você tá, Já tem o formato do texto, eu só vou colocando os gaps lá, o que sobra eu vou colocando. faz sentido, faz muito sentido. Pergunta pro João? Ah, na verdade, assim, acho que não são nem perguntas, né? Só quero te parabenizar, assim, pela sua coragem, né? Acho que Sim, pela sim. sua coragem em todos os aspectos, né? Acho que quando você começou a estudar inglês, mesmo não gostando, que foi o que você falou lá no começo da nossa conversa, você não gostava, né? Tem que ter coragem para começar a fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Sim. Mas que é necessário. E aí você se descobriu, se apaixonou pelo idioma, teve a coragem de assumir uma oportunidade que você ganhou e aí viveu experiências maravilhosas, conheceu sua esposa e depois teve coragem de mudar de profissão, gente. Assim, é algo que realmente assim me inspira de verdade, né? Ah, E legal, bacana. pensar que sem o inglês nada disso seria possível. Nenhuma dessas experiências, provavelmente, talvez você tivesse vivido algumas delas, mas não na intensidade como você viveu, né? Então, assim, amei te conhecer, amei a sua história, assim, nossa, só agradeço por você ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, porque realmente é inspirador, né, Rafa? Que Nossa, isso. palavras. Imagina, não, eu que agradeço. O CNA foi muito importante, fiz muitas amizades aí. Foi um período bem bacana da minha vida, não só, enfim, todos os professores, enfim, uma das pessoas que me indicou aí foi a Kelma, que trabalhava na secretaria. Enfim, são amizades que, apesar de pessoas que eu não vejo há muito tempo, enfim, tem um espaço bem grande no meu coração, os professores, os alunos também. Foi um período bem bacana da minha vida que ainda bem que deu frutos, né? E eu sou muito feliz de ter escolhido o CNA e pessoas que me inspiraram
E, enfim, é sempre importante, assim, quando você vai aprender uma nova língua, você escolher uma boa escola e ter bons professores, né? Porque tem a didática da escola, mas também tem aquele professor que consegue identificar suas fraquezas e, enfim, apontar para onde você deve ir. Então, aí no CNA, por exemplo, nesses workshops eu lembro aulas de, como é, eu não lembro como se o alfabeto, como é phonetic alphabet, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso e isso me ajudou muito a pronunciar várias palavras. E hoje em dia, né, tem a internet, tem vários canais que te ajudam ainda mais também a, enfim, a você usar como um auxiliar depois da aula. E é muito bacana. Então, por isso que você tem que escolher uma escola boa, com professores bons. E aí, quando você consegue fazer amizade, igual eu tive aí no CNA, tudo fica mais fácil, também mais prazeroso de aprender. João, qual é a sua dica para quem. Eu ia perguntar qual é a sua dica para quem quer aprender inglês hoje e não gosta tanto, mas eu acho que eu vou além. Qual é a sua dica para quem quer aprender inglês e para quem quer seguir uma carreira como a sua? É, fui Bom, além. eu acho assim, foi além. Bom, vamos ver se eu consigo responder a sua pergunta, mas eu acho que assim, para aqueles que querem aprender o inglês, que, enfim, alguns acham que estão velhos demais, ou que já passou a hora de aprender o inglês, ou, assim, minha mensagem é, eu nunca tive facilidade para aprender uma nova língua. Eu comecei inglês um pouco mais velho, enfim, comecei a levar a sério um pouco mais quando eu tinha 19, 20 anos. E apesar de todas as minhas dificuldades, o inglês me abriu porta, o espanhol também. E muita gente quer falar assim, mas eu nunca vou conseguir falar um inglês igual um americano. Mas essa não é a intenção, entendeu? Realmente, se você aprender quando é mais velho, realmente você nunca vai falar igual um nativo. Dificilmente você falará igual um nativo. Mas o importante não é a maneira que você fala, como você se comunica. Então, se você é capaz de se comunicar bem, isso é importante. Uma vez, por exemplo, enfim, eu estava falando com uma moça que eu encontrei numa viagem, ela falou assim, eu estava falando, desculpa pelo meu inglês. Ela falou assim, você não tem que pedir desculpa pelo seu inglês, eu estou entendendo tudo que você está falando. Ela falou assim, eu sou professora de inglês há 45 anos. Ela era uma pessoa que, na verdade, ensinava os professores e fazia o material de inglês para essas escolas que tem aqui nos Estados Unidos. Assim, você não tem que procurar falar igual um americano ou igual um britânico. A fluência, né? Claro que você falar é ótimo, mas você tem que se comunicar. Isso você faz muito bem. Uhum. Então, assim, para aqueles que têm esse medo, eu nunca vou ser capaz, realmente talvez não seja, entendeu? Se você começar muito mais velho, mas o importante é você vir para os Estados Unidos, saber, enfim, por exemplo, se você vem para os Estados Unidos ou para outro lugar, você saber se comunicar num restaurante, passar na imigração, saber se virar por aqui, entendeu? Isso que é bacana. E cada situação é uma situação nova para você. E se você não tem base nenhuma, com uma escola de inglês que vai te guiar nesse percurso aí de aprender uma língua, fica difícil. Então, enfim, e na carreira, sim, sem inglês na aviação, esquece que não tem nem por onde começar. Você precisa falar uma língua. Tanto aí que você vai ver na internet várias situações engraçadas de pessoal que vem aqui, pousa no JFK, por exemplo, e, nossa senhora, causa uma confusão devido ao fato que não consegue se comunicar. Tem vários vídeos engraçados que você consegue ver aí no YouTube. Jura? Vou procurar depois, hein? Vou procurar. Boa dica. Que tudo. Pois é. Ai, Adorei. gente, tem que Adorei desligar. tudo, adorei nossa conversa. Tem que ir embora? Tem, né? Temos, Droga. Rafa. Uma pena. João, Sim. foi maravilhoso. Mil vezes obrigada. Gratidão por você ter topado participar. Conversa incrível. Espero que você volte mais vezes. Numa próxima, quem sabe, traz a esposa também, não é, Mari? Né? Sim, né? Legal. Se em algum momento você voltar para o Brasil, vier a passeio, venha nos visitar, que aí a gente faz um podcast ao vivo, né? Nossa, E
né? Seria tudo. João, muito obrigada, viu? Então tá bom, combinado. Tenho certeza que além de nos inspirar, inspirou todos os nossos ouvintes aí também, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E, gente, legal. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo de novo. Obrigada mesmo. Gente, ficamos por aqui com o quarto episódio, então, do CNA Mogi Pode. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, deixar os comentários e, inclusive, mandar sugestões. Lembram disso, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Um beijo!